Convido você a fazer uma pausa neste momento e depois iremos orar. Há uma imagem no coração do Novo Testamento que poucos param para contemplar com a profundidade que ela merece. Não é a imagem de um templo, não é a imagem de um banquete. É a imagem de uma corrida, um estádio, uma pista, e nas arquibancadas, uma multidão, mas não uma multidão qualquer. São os heróis, são os que vieram antes, são Abel, que ofereceu o melhor que tinha. É Enoque, que andou com Deus até desaparecer. É Noé, que construiu uma arca sem ver uma nuvem no céu. É Abraão, que deixou tudo sem saber para onde ia. É Moisés, que escolheu o sofrimento do povo de Deus em vez dos prazeres passageiros do Egito. São homens e mulheres que viveram e morreram sem ver a promessa cumprida, mas que creram assim mesmo. E agora estão nas arquibancadas, olhando para você. Portanto, também nós, visto que temos em derredor de nós tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Hebreus 12:1. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. A primeira coisa que o autor de Hebreus quer que você entenda é essa: você não está correndo sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Não como espectadores passivos que observam com indiferença, mas como aqueles que já correram essa mesma pista, que sentiram o mesmo cansaço nos joelhos, a mesma tentação de parar, o mesmo peso nos ombros, e que chegaram. E que agora, do outro lado, dizem com a própria vida: vale a pena, continue, não pare. Pense no que isso significa para você hoje, nos momentos em que a fé parece pesada demais, nos momentos em que você olha para a distância que ainda falta percorrer e sente que as pernas não aguentam mais, nos momentos em que o cansaço é tão real que parar parece a única opção honesta. Nesses momentos, Hebreus 12 sussurra no seu ouvido: levanta os olhos, olha para as arquibancadas, você tem companhia. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Mas o autor de Hebreus não para na nuvem de testemunhas. Ele vai além. Ele aponta para alguém específico nas arquibancadas. Alguém que não está apenas assistindo, mas que correu essa pista antes de você e a transformou para sempre. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12:2. Jesus é o autor e consumador da fé. Que expressão extraordinária! Ele não apenas nos convida para a corrida, ele a criou. Ele não apenas nos anima de longe, ele a completou. Ele correu antes de você. Ele conhece cada curva, cada subida, cada pedra no caminho. E ele chegou. E repare no que o sustentou durante a corrida mais difícil de todas. A corrida que passou pela cruz, pelo sofrimento, pela vergonha pública, pelo abandono, o gozo que lhe estava proposto. Não foi a ausência de dor que sustentou Jesus. Foi a visão do que estava além da dor. Foi o gozo, a alegria, que aguardava do outro lado. Ele viu além da cruz e enxergou a ressurreição. Viu além do sofrimento e enxergou a redenção. Viu além da vergonha e enxergou a glória. E é exatamente isso que Hebreus nos convida a fazer. Olhar além do momento presente. Correr não pelo que sentimos agora, mas pelo que sabemos que nos aguarda. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Porque esta leve e momentânea tribulação nos produz um eterno peso de glória acima de toda a medida. O de Coríntios 4:17. Há uma pergunta que o texto nos faz de forma implícita e que precisamos responder com honestidade. O que você está carregando que não deveria estar carregando? Deixemos todo o peso e o pecado que nos rodeia. O autor usa duas palavras distintas aqui: peso e pecado. Isso é intencional. O pecado é óbvio, tudo aquilo que nos afasta de Deus,
que enreda os pés, que faz a corrida impossível. Mas o peso é mais sutil. O peso pode ser algo que não é necessariamente errado, mas que é desnecessário. Pode ser uma preocupação que você insiste em carregar sozinho. Pode ser uma mágoa que você recusa a soltar. Pode ser uma expectativa que não foi cumprida e que você ainda abraça como se abraça uma pedra. Corredores profissionais sabem disso. Na corrida, cada grama importa. Cada peso desnecessário rouba velocidade, rouba fôlego, rouba distância. O autor de Hebreus nos convida a fazer uma auditoria honesta do que carregamos e a soltar o que não nos pertence mais. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. E então chegamos ao versículo 3, aquele que talvez seja o mais necessário para os dias em que vivemos. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Hebreus 12:3, para que não vos fatigueis. O autor conhece a tentação. Ele sabe que a corrida cansa. Ele sabe que há momentos em que o desânimo não é fraqueza de caráter, é simplesmente a realidade de ser humano numa corrida longa. E a resposta que ele oferece não é uma lista de dicas motivacionais. É uma pessoa. Considerai Jesus. Olhe para ele. Contemple o que ele suportou. Contemple a contradição, a incompreensão, a rejeição, o sofrimento, e veja que ele não desistiu. Não porque era fácil, mas porque o amor era maior do que a dor, porque o propósito era maior do que o sofrimento, porque o gozo que estava além era real. E se ele suportou tudo isso por você, você pode suportar o que está diante de você com ele ao seu lado. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e sou socorrido. Pelo que o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico o louvarei. Salmo 28:7. A corrida não acabou. Você ainda está nela. E talvez hoje você esteja num daqueles momentos em que as pernas pesam, o fôlego encurtou e a linha de chegada parece distante demais para ser real. Mas olhe para as arquibancadas. Eles chegaram. Olhe para Jesus. Ele chegou e está do outro lado, esperando por você. A corrida é longa, mas ela tem um fim. E o fim vale cada passo doloroso do caminho. Persevere. Continue. Não pare. Oremos. Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Chegamos diante de Ti hoje com os joelhos cansados e o fôlego curto. Chegamos como corredores que ainda estão na pista. Alguns com entusiasmo renovado, outros arrastando os pés, outros ainda tentando decidir se vale a pena continuar. E é exatamente para esses que oramos primeiro, para aquele que está pensando em desistir hoje, não de uma tarefa, não de um projeto, mas da própria fé. Para aquele que olha para a distância que ainda falta e sente que não tem mais o que dar. Para aquele que carregou tanto por tanto tempo que esqueceu como é correr leve. Senhor, fala com ele agora, não com barulho, mas com aquela voz quieta que chega fundo. Diz a ele o que disseste aos cansados de todos os tempos. Vem a mim, eu te aliviarei. Perdoa-nos, Pai, pelos pesos que insistimos em carregar, pelas mágoas que recusamos soltar, pelas preocupações que abraçamos como se fossem nossas quando sempre foram tuas. Ensina-nos a corrida leve, a corrida de quem sabe que não precisa carregar o mundo nos ombros, porque há um Deus que já carrega tudo. Que possamos hoje levantar os olhos para as arquibancadas e ver a nuvem de testemunhas. Abel, Enoque, Abraão, Moisés e tantos outros que vieram depois deles, que viveram e morreram na fé, que sofreram e perseveraram e chegaram. Que a vida deles seja combustível para a nossa corrida. E acima de todos eles, que possamos ver a Ti, Jesus. Que possamos contemplar o que suportaste pela nossa redenção. Que a cruz não seja apenas teologia na nossa cabeça, mas realidade viva no nosso coração. Que quando o cansaço chegar, a nossa primeira resposta seja não olhar para dentro, mas olhar para Ti.
Fortalece os joelhos que estão bambos. Endireita os caminhos que estão tortos. Renova o fôlego de quem está exausto. E lembra a cada coração que está aqui hoje: a corrida tem um fim, e o fim é glória. Que possamos correr hoje, um passo de cada vez, um dia de cada vez, com os olhos fixos em Ti. Não na dificuldade, não na distância. Em Ti, em Teu nome, que é acima de todo nome, oramos e cremos. Amém. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus, para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.